Dois parlamentares da CPI do Cachoeira quase trocaram socos hoje. A confusão começou quando se discutia a possível convocação de governadores para explicar as relações com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Agindo como verdadeiros advogados, deputados e senadores tentavam evitar que as lideranças dos seus estados passassem pelo constrangimento de depor na comissão. O Jornal da Cultura vai falar hoje sobre essa CPI que até agora só patinou. Veja agora outros assuntos importantes desta quinta-feira. Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam na segunda-feira e este ano o candidato terá acesso à prova de redação corrigida. Moradores investem na iluminação de áreas ao redor de condomínios em São Paulo para aumentar a sensação de segurança. Série sobre a seca na Paraíba. Além da estiagem, o sertanejo também enfrenta a alta no preço dos produtos que chegam à região. Comissão do Senado aprova projeto que inclui o casamento de pessoas do mesmo sexo no Código Civil. Grécia já teria marcado data para deixar a zona do euro. Há o temor de que países em crise adotem o calote da mesma forma como fizeram os argentinos há 11 anos. Participam da nossa bancada a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safata. Faça os seus comentários através dos nossos endereços na internet. Embora apaguem pela iluminação pública, muitos condomínios de São Paulo decidiram colocar mais lâmpadas nas ruas e áreas próximas. Junto com a instalação de câmeras de segurança, eles esperam que isso os ajude a escapar da onda de assaltos a edifícios na capital paulista. Quem passa por essa rua no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, se sente seguro e consegue enxergar longe. Até este terreno baldio de mais de 50 mil metros quadrados está iluminado. Tanta luz, no entanto, não é de responsabilidade da prefeitura, nem da Eletropaulo. A iluminação vem das 13 lâmpadas de vapor de sódio instaladas nesse condomínio. Originalmente, a rua era assim. Investir em iluminação foi a solução encontrada para diminuir os casos de violência, quase que diários na região. Nós conseguimos diminuir em 70% a 80% o percentual de diminuição de furto, assalto, sequestro que teve aí na porta. Então isso caiu bastante. Os condomínios vizinhos estão se unindo para iluminar o bairro. 26 prédios devem seguir a iniciativa. A conta será rateada entre os moradores dos quase 5 mil apartamentos da região. Só nesse prédio, a conta de luz subiu R$ 250 por mês. Mas eu acho mais alto ainda é a taxa cobrada de energia da rua que não é feito. Eu acho esse é o grande problema. Não é você iluminar, é pagar duas vezes. Obviamente, quanto mais iluminação, mais segurança. Mas aqui nesse condomínio, as luzes com sensores de presença têm uma função a mais. Basta o morador chegar próximo à portaria para essa luz aqui, se acender. E dessa forma, o rosto é iluminado e pode ser captado por essa câmera. Assim, o porteiro fica sabendo se é alguém conhecido e pode liberar a entrada. O prédio investe há 5 anos em iluminação e em equipamento de segurança. Já gastou mais de R$ 7 mil em câmeras com infravermelho, capazes de gravar no escuro, um sistema inteligente de identificação dos carros dos moradores e, claro, muitos postes de luz. A questão de 2 meses atrás, nós tivemos um morador que teve uma tentativa de assalto aqui na nossa quadra e a nossa câmera filmou. Então se achou melhor investir em iluminação externa, onde você, quando ele começa caminhando, você começa a acender as luzes até ele chegar no condomínio. Esse consultor em segurança diz que os investimentos podem pesar nos bolsos dos moradores, mas que diminuem consideravelmente os riscos do condomínio ser alvo dos bandidos. Vale a pena o seu condomínio investir um pouco em prevenção e segurança, por quê? Porque o bandido ele estuda um prédio antes de assaltar normalmente. Se ele percebeu que esse prédio está um pouco melhor que os outros, ele vai para os outros, ele vai escolher outro alvo. O que se vê nesses casos aí é que quem tem dinheiro, recursos e pode, não quer mais saber do poder público, de iluminar a sua rua, de colocar mais ronda. As pessoas que podem, né, claro, elas arregaçam as mangas e vão em frente. Agora, você vai nos bairros mais afastados, é um breu, é uma escuridão, não tem nada de recurso. Essa é uma lógica do bunker, né? Exatamente, do bunker, que é cada um se protegendo dentro do seu
ou fugindo de helicóptero. Depois de Carlinhos Cachoeira, outros convocados também ficam calados diante da CPI do Congresso, que investiga o relacionamento de políticos e empresários com o contraventor. Um ex-sargento da Aeronáutica e um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, apontados como participantes no esquema, não responderam às perguntas e foram logo dispensados. Mas o silêncio do interrogatório foi quebrado por uma dura discussão entre dois parlamentares. Durante a reunião da CPI, os deputados paranaenses Fernando Francischini, do PSDB, e Doutor Rosinha, do PT, começaram a discutir sobre o encaminhamento das perguntas. Não satisfeito, Francischini também acusou o relator da comissão, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, de blindar o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, também do Partido dos Trabalhadores. Tanto Agnello quanto Marconi Perillo, do PSDB, e Sérgio Cabral, do PMDB, correm o risco de depor na comissão. Quando fala da Delta Nacional, quando fala do seu Agnello Queiroz, o relator é a Tchutchuca. Okay. Quando fala do Marconi Perillo, ele vira o Tigrão. Vejo que aqui, quando tem sessão secreta, o comportamento de alguns parlamentares é diferente da sessão aberta. Na sessão aberta, quando tem rádio, televisão e jornal, há sempre alguns que trabalham para sair na mídia e não para investigar. O clima esquentou. Os dois deputados quase partiram para a agressão e precisaram ser separados por outros parlamentares. Por favor, senhores. Por favor, senhores. Francischini disse que em nenhum momento pensou em agredir o petista e que se levantou porque queria mostrar ao colega a indignação com as críticas feitas por ele, mas não economizou na ironia. Queremos trazer o Marconi Perillo, ele pediu para vir. Agora eu quero ver os outros trazendo os governadores aqui e quebrar o sigilo da Delta Nacional. Daí isso aqui vai virar um verdadeiro mensalão. Bom, além dessa cena, desse show aí, eu gostaria de saber o que vocês pensam desse engavetamento desses pedidos aí de investigação dos governadores. Tem 5 deputados também, e os negócios da Delta na região centro-oeste, que também não serão investigados, que coincide esse engavetamento com a liberação de verbas para políticos aliados do PMDB, são 53 milhões, assim, num número redondo, que a presidência liberou, que é assim, completamente fora dos padrões. Você quer comentar? Não, só acho que toda essa situação é completamente patética, né? Qual que é patética? Toda essa situação em torno dessa CPI. Porque, veja, a situação é muito clara. Você tem um processo de corrupção e de funcionamento de políticos em relação a criminosos que perpassa os maiores partidos do Brasil, certo? Perpassa o PT, perpassa o PSDB, perpassa outros partidos, o próprio PMDB. Você tem uma articulação que não é uma articulação partidária, é um problema estrutural do funcionamento da democracia brasileira. Então, ao invés de nós tratarmos exatamente a natureza desse problema, ou seja, nós temos uma democracia de alta permeabilidade em relação ao setor mais escuso do poder financeiro. Certo? Isso não é de hoje, isso não aconteceu hoje, a gente tem uma sequência, existe uma sequência de mar de lama na história da República Brasileira desde a nova República. Certo? Então, ao invés de nós tratarmos isso de alguma maneira realmente eficaz, quer dizer, fica essa situação completamente patética de um partido tentar jogar a conta do problema no outro, sendo que os dois pagam a conta da mesma maneira. Uhum. Na verdade, eu gostaria de fazer essa pergunta que você fez para nós, para a presidente Dilma, porque parecia que ela vinha fazendo um governo correto, ela tinha se separado um pouco daquela metodologia do Lula, eu não vi, não sei nada, ninguém me falou, porque ela provavelmente deve ter se perguntado como nós, por que esse dinheiro saiu tão rapidamente. A Folha de São Paulo, ela apurou que normalmente as quantias que saem quando são aprovadas emendas constitucionais, emendas são pedidos dos parlamentares, deputados, senadores, que pedem um dinheiro para o governo para levar para as suas regiões de origem, para investir em estradas, construções de hospitais, enfim. Então, eles fazem isso por emendas, né? Uhum. Quando são aprovadas essas emendas, geralmente tem um determinado dia do mês no qual elas são aprovadas e o dinheiro, então, é distribuído. A Folha de São Paulo apurou que, quando são feitas essas aprovações, a quantia, em média, são 10 milhões de reais. E distribuídos, né,
de forma equitativa, de acordo com a preferência, a urgência do projeto e quanto dinheiro aquele Estado recebeu ou não. Essa emenda, essas emendas que foram aprovadas no dia 16, implicaram em mais de 50 milhões de reais para os mesmos deputados. 53,5 milhões. Para os mesmos deputados, ou seja, os pesos pesados, os chefões do PMDB, que são os responsáveis por essas comissões, nas quais estão passando os problemas relativos à CPI do Cachoeira e a própria investigação da Delta. Então é muito suspeito, acho que o governo tem que nos explicar por que liberou, e se assemelha muito ao que aconteceu com a emenda da reeleição lá no Fernando Henrique Cardoso, que também a gente viu que o dinheiro foi distribuído muito rapidamente. Então na verdade, vergonhoso, né? Não, eu queria só insistir que, na verdade, nós vivemos num sistema de perpétua chantagem. Quer dizer, você tem uma situação de chantagem do Legislativo em relação ao Executivo que fica muito evidente em todas essas situações de crise ou dessas situações de casos de corrupção. Ou seja, como todos os partidos estão envolvidos no processo, quer dizer, aqueles que julgam que vão conseguir escapar de uma maneira ou de outra, chantageiam os demais. É tão imoral que eles já perderam qualquer contato com a realidade, que eles fazem isso, a imprensa divulga e não acontece nada. E eles continuam a vida normalmente. Quer dizer, é um show mesmo, é tudo um jogo de cena. E tem ainda uma coisa que eu acho que é importante, que a gente não pode deixar isso passar, que existe uma relação muito estranha entre esse grupo de criminosos, certo? E um setor da imprensa. Até agora isso não ficou claro, certo? Quer dizer, você teve uma revista que se utilizou das informações passadas por esse grupo, uma revista que sabia, inclusive, que parlamentares que faziam parte desse grupo eram parlamentares extremamente corruptos. Revista Veja? Sim, eram parlamentares extremamente corruptos, certo? E mesmo assim trabalhou como se eles não fossem, ou seja, transformou alguém como Demóstenes Torres num paladino da moralidade, sendo que eles sabiam que não era. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. É só entender o que estava acontecendo. Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. A maioria das universidades já utiliza a nota do Enem no processo seletivo. As provas do Enem acontecerão nos dias 3 e 4 de novembro. As inscrições começam já na próxima segunda-feira e devem ir até o dia 15 de junho. A taxa é de R$ 35. Entre as mudanças está a prova de redação, que poderá ser entregue ao candidato depois de corrigida por uma banca examinadora. Chega a 52 dias a greve dos servidores da saúde do Rio Grande do Norte. A categoria reivindica reajuste de 15%, incorporação de gratificações, concurso público e melhores condições de trabalho. De acordo com o governo do estado, não há recursos para conceder o aumento. O impasse tem provocado um verdadeiro caos no setor. Já na Bahia, são os professores do estado que estão de braços cruzados há mais de 40 dias. Eles pedem um reajuste de 22%. O governo baiano ainda não conversou com os grevistas. Com a paralisação, mais de 1 milhão de estudantes estão sem aulas. Eu imagino que vocês queiram falar sobre as greves. Eu acho que existe uma questão muito importante aí, que, veja, o Brasil está pipocando greves, né? Você tem essas greves, tem a greve dos professores das universidades federais, ontem teve a greve dos metroviários aqui em São Paulo. Dizer, todas essas greves demonstram o quê? Existe uma necessidade de uma repactuação salarial no Brasil. Certo? Você teve um processo de corrosão da capacidade de compra dos salários nesses últimos 2 anos. Certo? Você tem uma situação onde aluguéis explodiram, certo? Onde famílias entraram na nova classe média e começaram a gastar em escolas públicas, sair de escolas públicas e entrar em escolas privadas. Você tem um nível de inadimplência cada vez maior, porque essas pessoas estão tentando viabilizar a sua capacidade de conseguir dar uma vida melhor para suas famílias. E os salários brasileiros são radicalmente baixos. Quer dizer, existe uma necessidade de repactuação salarial muito grande. Mas a de ontem não foi uma questão salarial, porque eles ganham bem acima da média, os metroviários ganham bem acima. Resolveram rápido, né? Mais ou menos, né? Quer dizer, você gastou... 2 horas eles resolveram. O salário deles está muito acima da média de um salário... Mas eles ganham R$ 4.000, quer dizer, R$ 4.000 bruto, ou seja, vai dar uns 3.300. Mais o auxílio, o vale-refeição e o auxílio creche e transporte. Sim. Então, nós estamos falando, para uma realidade brasileira,
cujos salários estão em torno de 1.600, 1.500, você ganha 4.000. Mas, Maristela, veja, eles têm todo o direito de exigir melhores condições salariais. Se eles não fazem isso via greve, eles não vão conseguir fazer isso de maneira nenhuma. E eles tinham uma proposta que não pode ser plausível. Ninguém estava pedindo 30%, 40%. Não, eles estavam pedindo 20%, né? 7%, 7,5%. Esse é o acordo que eles fizeram. Não, o que me chamou a atenção como foi resolvido rápido isso no tribunal. Porque ficou extremamente sensível, quer dizer, que eles conseguem parar a cidade. Mas veja... Eles não podem fazer greve, eles porque podem. Eles já... serviço essencial. Já foi declarado pelo tribunal que eles não podem parar. Sim, mas isso é que eu tenho equivocado. O direito de greve é um direito absolutamente assegurado. Quer dizer, essas pessoas elas estão lutando pela possibilidade de ter uma situação de salarial e de trabalho melhor. Quer dizer, não tem nenhuma razão para a gente achar que eles estão querendo lutar contra a cidade. Eles estão querendo lutar a favor deles. Estão querendo lutar para a possibilidade, por exemplo, dele poder dar um presente para sua mulher, para ele poder melhorar um pouco a sua vida. Quer dizer, eles não estão pedindo nada de absurdo. Você hoje está bonzinho, safado. Não, mas veja... Não é possível que você não identifique a greve de ontem como uma greve eminentemente política, de uma categoria que ganha acima da média de brasileiro, de qualquer outro brasileiro, que recebe benefícios. Quer dizer, o problema não era dinheiro. Não, veja, então, o problema era o dinheiro, era um presente que um deles quer comprar, então uma lingerie da Victoria's Secret, que quer dar para a esposa esse mês. Poxa, que eles fazem, legal, que eles fazem 10 anos de casa. Bom, então nós vamos fazer greve. O tribunal decidiu o quê? A não validade da greve. Não, era absurdo. Isso tinha que ser respeitado. Não, mas olha, peraí. Primeiro, toda greve é política. Não existe greve que não seja política. A definição de uma greve é política. Não, a greve dos professores não é. É muito mais. Sim, respirar é um ato político. Não é isso. Estou dizendo política no sentido, eles querem mostrar que eles têm força. Eles querem mostrar que eles devem ser ouvidos na situação de reconstituição da sua capacidade, do seu piso salarial, e eles querem demonstrar a força que eles têm. Mas isso é fundamental. Em detrimento do funcionamento de uma cidade do tamanho da de São Paulo. Maristela, o prejuízo que isso traz. Quanto melhor eles ganharem, melhor o serviço que eles vão oferecer, melhor aquilo que os Agora, cidadãos eu só queria perguntar uma coisa. Quando a Justiça, o tribunal decide que a greve não poderia ser feita, é legal... A gente não tem que respeitar a decisão da Justiça? A Justiça sempre define uma greve como ilegal. Não. Só para serviços essenciais. Veja, eles sugeriram uma coisa... A Justiça deve ou não ser respeitada? Eles sugeriram uma coisa nós estamos num Estado de Direito. Eles sugeriram uma coisa muito interessante, que era abrir todas as catracas. Ele falou, nós trabalhamos, vocês abrem todas as catracas, certo? Mas, e a gente continua trabalhando. Não é um caos. Não é uma empresa. Não, mas eu acho engraçado, quer dizer, quando eles fazem uma sugestão dizendo, olha, nós conseguimos minorar, a gente entra em greve e minora o problema da população, porque o problema não é nosso com a população, é nosso com o Estado, que é o nosso patrão. Aí o Estado diz que não quer, quer dizer, porque é claro, eles querem também jogar toda a conta para cima do sindicato. Fala, não, o sindicato que detonou, mas o sindicato tem uma proposta extremamente interessante. Tipo, a gente continua trabalhando, vocês abrem as catracas, enquanto isso a gente vai conseguir. Mas você acha, então, que não deveria ser respeitada a decisão da Justiça, é isso? O direito de greve é um direito absolutamente assegurado. Eles devem realmente, se vocês acham que precisam ter greve, eles têm todo o direito de ter greve. O Vladimir está falando porque estava ontem sem necessidade de sair de casa. Não, e se tivesse que sair, pegava o seu automóvel, fechava os vidros, ligava o seu CD numa música. Estela, se eu saísse ontem de automóvel, eu estaria completamente bloqueado, como todo mundo teve bloqueado. Todo mundo nessa cidade sofreu. Mas, olha, a gente não vai para lugar nenhum sem organização, sem respeito à lei, à justiça, às instituições. Não é uma revolução bolchevique. Não, ninguém está falando de revolução bolchevique. Eu acho que também a gente não vai para lugar nenhum sem direito dos trabalhadores. Esse pessoal trabalha de verdade. Eles têm todo o direito de defender as suas melhores condições. Quanto melhor condições ele tiver de trabalho, melhor a gente vai ter de serviço. Agora, veja a posição do governo. Se ele não negocia de uma forma... ele tem que dar alguma coisa, mas não tanto a ponto de estimular que qualquer outra classe, cujo trabalho é essencial ao desenvolvimento e à manutenção da ordem, também agora se associe nessa cauda de cometa, ganhando muito menos, querendo uma equiparação salarial. Direito de isonomia. Tudo bem, mas Maristela... Veja como é difícil isso. Eu entendo o que você está falando. A gente está numa situação onde existe uma degradação salarial no Brasil. Essa não é a primeira greve de funcionários públicos. Teve greve de pessoas que trabalham no cemitério, teve greve de bombeiros, tem greve de professor. Não é que todas as pessoas não têm sensibilidade pela vida na cidade. Elas estão tentando dizer a situação salarial nesse país está completamente deteriorada. Mas o que está se falando aqui que acham grave você dizer que não é necessário, nesse caso, respeitar a decisão da Justiça.
Não, mas não é questão de não respeitar a decisão do serviço. Na hora que você falar, vamos fazer greve, Sim, mas veja, a decisão fundamental é um direito assegurado constitucionalmente. Eles têm direito de fazer greve. Mas o tribunal interpreta os princípios constitucionais. A Constituição garante direito de greve, exceto em serviço essencial. Não, porque o serviço essencial você tem que encontrar outra maneira de reivindicar. Normalmente, em qualquer país civilizado, você garante uma parte do serviço. Então, 20% das pessoas vão operar, por exemplo, os metrôs. Quando houver pluralidade sindical, nós vamos ter uma defesa dos trabalhadores no Brasil melhor do que nós temos hoje, que os empregados ficam reféns da unicidade sindical. É um sindicato e ele decide. A gente vai ter melhor situação melhor dos trabalhadores quando o Estado deixar de ser autista, quando os trabalhadores começam a exigir certas melhorias trabalhistas. Mas houve uma negociação. Uma negociação. O sujeito pede 7,50, o outro chega com 5 e pouco. Aí eles falam, então tá, vou dar 6 e qualquer coisa. Veja, eles não estão pedindo nada absurdo. E foi o que se fechou, 6 e alguma coisa. Eles começaram com 20%. Eles começaram com 20%. Claro, porque eles mostraram muito claramente que eles tinham força, senão você não tinha negociação. Mas nem precisa mostrar, gente, vamos adiante que a gente tem um jornal ainda pela frente e tem muita notícia aqui. Tudo bem? O jornal é seu. Não é meu. O jornal é de quem assiste, safado. A seguir, coração artificial de 11 gramas salva a vida de bebê. E mais, sem água e com alimentos cada vez mais caros, o drama do sertanejo na série de reportagem sobre a seca.